seja muito bem-vindo ao canal Unidade Gerencial. Hoje nós vamos abordar um tema aqui muito complexo, que é por que bons colaboradores pedem demissão. Existem inúmeros motivos e razões para esse fato estar ocorrendo. Vamos analisar aqui hoje com mais calma quais são esses principais motivos que acarretam nessas consequências de colaboradores que têm um perfil excepcional acabarem pedindo conta, tá? Alguns desses principais sintomas que nós podemos trazer aqui, um deles muito efetivo é a desmotivação. Um outro muito importante também que seria a falta de desafio, tá? Má remuneração, estrutura vertical muito rígida e falta de oportunidade de crescimento. E claro, vamos trazer aqui também algumas análises, algumas reflexões ao decorrer aqui da nossa conversa. Colaboradores desmotivados. Quando uma empresa ela ignora os feitos, as realizações, todo o trabalho, a preocupação de um colaborador, ele se inclina, né? Ele busca um meio onde ele quer se sentir bem, ele quer se sentir valorizado. Então, esse colaborador, esse indivíduo, ele passa a buscar um outro local. E isso é muito nítido. Então, como em um novo emprego, esse indivíduo ele pode trazer todos os requisitos para que ele possa ter esse desenvolvimento e, claro, né, a busca por uma equipe engajada, por uma equipe que é profissional, por uma equipe que tem ânimo, que é motivada, vai fazer com que esse colaborador naturalmente entregue mais resultados. Então, veja, é preciso implementar, trazer um sistema que valide os bons colaboradores, né, os seus bons funcionários e que eles se sintam parte dessa empresa, que eles se sintam integrados nessa corporação, tá? Por quê? Porque a desmotivação ela pode acarretar em diversos problemas, em diversas situações, em todo o âmbito organizacional, não somente para um único indivíduo. Que por sua vez, você perdendo um único indivíduo por essa questão que seja, claro, a desmotivação, né? Você tem uma perca muito incisiva, uma perca muito direta, muito significativa para aquela empresa, para aquela sessão. Logo, aquele momento, aquela etapa onde você tem um buraco, uma brecha, você precisa preenchê-lo. Então, você tem um desfalque, você tem uma necessidade, uma carência e você vai precisar de um outro colaborador, processo de capacitação, né, de contratação, integração, capacitar, até que esse indivíduo, né, atinja níveis excepcionais e assim você consiga se reestruturar dentro do seu próprio conceito, do qual a relação que você tinha em relação a esse indivíduo que acabou por sair, se desligando da empresa. Então, os colaboradores desmotivados, eles procuram empresas, instituições que tenham ânimo, que tenham garra, busca por mudanças, por cooperação, né, por modelos que sejam mais diretos, incisivos e que tenham realizações, claro. Então, não desmotive a sua equipe, tá? Traga diálogos, traga desafios, traga conteúdos, não somente para esse indivíduo, mas para os outros, para que não ocorra uma falha em cascata, tá? Como um decair de uma linha de dominó, como acontece. Uma outra questão muito interessante que eu acabei de falar é a falta de desafios. Bons funcionários não querem fazer um trabalho sem sentido. Eles querem se envolver em seu trabalho e se sentir, né, que estão ali se desenvolvendo, aprendendo, crescendo gradativamente. Então, criar esses desafios e definir novas metas
faz com que os seus colaboradores se sintam úteis e os mantém interessados, ou seja, engajados dentro da premissa da empresa. Então, aqui entramos numa questão que já falamos aqui em outro vídeo, que é delegar atividades, né, trazer responsabilidades, desafios para os seus colaboradores, para que esse tipo de primícia que vai predispor de uma futura demissão não ocorra, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Proporcione para os seus colaboradores temáticas e resoluções para certas atividades e funções dos quais eles se sintam mais responsáveis, dos quais eles possam se sentir parte da organização, integrados para aquelas atividades e também de interações interpessoais, que isso é muito importante. Logo, você mantendo esse padrão para evitar essa falta de desafios, né, sempre incrementando novas melhorias, mudanças e perspectivas, você acaba por agradar, criar um bom clima de trabalho para os seus geridos, para os seus indivíduos que ali estão, para os seus profissionais. Então isso é muito importante. E sempre que você trabalha essas reações, ações e reações a fim de uma resposta positiva, você vai não somente resgatar aquele colaborador que está começando a entrar no processo de defasagem, de falta de ânimo, de falta de vontade, de desafios, você resgata esse colaborador, esse profissional e você reestrutura um novo colaborador. Logo, os demais colaboradores, se sentindo também parte dessas interações, você evita que estes também acabem por tomar essas medidas, né? Acabem por se desligar da empresa. Então, é muito importante manter princípios específicos de ações e reações aonde os indivíduos se sintam responsáveis. Delegar, trazer autonomia para esses profissionais. Agora, colocaremos aqui uma situação. Você tem um indivíduo, um profissional que se sente mal remunerado, não se sente bem pago pelo que ele faz. Então, esses funcionários, eles podem descobrir facilmente que seus colegas em outras empresas e instituições estão ganhando, né, muito mais, que tem uma remuneração um pouco mais de acordo ou na visão desse indivíduo do qual ele se merecia capaz, né, ou em relação efetiva de receber. Agora, o que acontece? Esses indivíduos que ele tira, do qual você faz essa própria análise de outras instituições e corporações, ele acaba se sentindo, acaba os tornando perfeitamente cientes do seu valor de mercado. Então, o que isso quer dizer? Oferecer salários, você trazer uma ideia de folha de pagamento que é competitiva, né, e com outros benefícios, pode assim trazer a motivação, pode trazer um engajamento, trazer uma satisfação para o seu colaborador. Por quê? Independente da instituição, da sua área profissional, do seu ramo, do seu nicho profissional, o que acontece? A estrutura de base, aqueles colaboradores que não exercem funções de gerência, de liderança, de chefia, eles predispõem de relações internas que não são, muitas vezes, direcionadas, que não fazem parte da estrutura hierárquica. Ou seja, existem diálogos internos entre esses colaboradores de base que esses diálogos não chegam até na gerência, até na gestão, até na liderança. Ou seja, informações formais e informais vão circular. Então, esses próprios indivíduos dentro da mesma instituição, eles sabem, sim, mesmo que superficialmente, quanto o indivíduo ganha, quanto o outro recebe, o que o outro faz, o que ele não faz. Então, essa primícia, essa concatenação de informações, que muitas são verdades, podem ocorrer nessa própria insatisfação.
E claro, o indivíduo sabendo que um outro tem uma remuneração superior à dele e ele de fato está vestindo a camisa, entregando resultados, ele se preocupa, se empenha de fato, conatos. Então, esse colaborador ele vai se sentir mal remunerado, mal valorizado, tá? E isso é uma ideia, uma análise muito interna e direta e também realista de um colaborador que de fato veste a camisa. E isso precisa ser analisado. Por quê? Nós temos aqui uma análise, ela é muito crítica e objetiva. Nós aqui da unidade gerencial costumamos dizer o seguinte: tempo de casa, tempo de exercício de uma função, de uma atividade, não significa qualidade. Isso nós trazemos aqui de uma forma muito nítida. Por quê? Porque você tem um indivíduo que pode estar 10, 15, 20 anos numa empresa e ele não vai entregar os mesmos resultados de quando ele entrou, de quando ele ingressou nessa empresa. Ele pode entregar mais resultados, menos. Ele pode trazer qualquer tipo de primícia em relação às suas atividades previstas em contrato. Agora, aquele indivíduo que chegou hoje, que tem ali um ano de empresa, ele tem um nível de engajamento, esses que procuram de fato vestir a camisa da empresa, buscar conhecimento, crescer profissionalmente como pessoa, eles possuem uma estrutura de aprendizado, uma estrutura de busca muito requisitada. Ou seja, eles são muito cientes daquilo que lhes convém e do que não convém. Então, o que de fato demanda, o que de fato é o que consta nos atos, não o seu tempo de casa, mas sim o trabalho que é realizado, o empenho, a motivação e a entrega de tudo que é previsto em suas relações de atividades em vista de contrato. Ou seja, tempo não significa nada, tempo não é qualidade. Agora, trazer essas relações de modo a que você possa distribuir uma satisfação ou uma estabilidade, não só de remuneração, mas também de respeito por aquele indivíduo, porque muitas vezes você tem um indivíduo, um profissional, que é muito capaz, né, que entrega diversos resultados, que é um dos seus pilares da sua empresa, do seu setor, da sua seção, mas por em vista de algum momento ou de alguma variável, você não consegue dar um aumento para esse indivíduo agora, você não consegue trazer uma satisfação um pouco mais evidente para esse profissional. Todavia, você precisa adotar alguma medida. Se você tem um pilar, se você tem, como nós gostamos de trazer aqui informalmente, uma ideia, se você tem uma máquina de combate, uma máquina profissional de trabalhos, de atividades, evidentemente você tem que trazer, né, algum benefício. E isso é nítido, porque senão você vai naturalmente perder esse indivíduo. Você vai perder essa mão de obra capacitada, você vai perder esse bom colaborador. E isso vai ser um problema, porque você futuramente vai precisar, caso ele saia, fazer uma contratação. A contratação é um processo, tem uma integração, tem um processo de adaptação, que o pessoal chama de 3 meses de experiência. Você tem toda uma análise, uma semântica, um paralelo que vai sendo analisado e todas as constantes que estão em relação a isso. E isso é imperceptível em alguns casos. Então, muitas vezes também, só para finalizar aqui o raciocínio, você vai trazer um indivíduo ou dois que não vão entregar os mesmos resultados daquele indivíduo e acabou por se desligar da empresa. Então, isso é um problema, tá? Então, mais é que vale você reter um colaborador por meio do respeito, né, trazendo ali primícias, ideias, conceitos que vão fazer com que esse indivíduo, com esse profissional, se sinta valorizado, se sinta bem remunerado, que se sinta estável na posição que ele está. Então, isso é muito importante. Trazer essa sensação de bem-estar, seja em relação ao trabalho, à atividade, né, a sensação de ter desafios, de ter autonomia, de delegar e outras premissas e outros eventos que vão ocorrer,
você trazer tudo isso para o seu colaborador. E claro, nítido que a nossa pauta aqui é uma boa remuneração, um valor, né, de salário que faça com que ele se sinta, né, satisfeito, pelo menos temporariamente, em relação a tudo que ele realiza. É o mínimo que a instituição pode fazer em vista desse colaborador. Estruturas verticalizadas. Essas estruturas verticalizadas que têm essa incidência muito rígida, muito abrupta, muito direta, isso é um problema. Por quê? Quando se tem uma estrutura verticalizada muito rígida, ou seja, um padrão de hierarquia muito incisivo e que não aceita novas ideias, diálogos dos geridos, você, por meio dessa burocracia, você cria uma insatisfação dos colaboradores de base, que são esses que não possuem função de liderança, tá? Então, esses colaboradores de base, essa falta de oportunidade e de espaço para novas ideias, novas formas de diálogo, novas interações ou relações que possam ser propostas pelos geridos ou por aqueles que não exercem essa função de liderança, isso ocorre, né, do colaborador entender a liderança ou a gerência como uma instituição em paralelo da própria organização em si. Por quê? Porque uma instituição, ela possui valores, critérios, primícias, processos, entre outros. Agora, se você percebe uma estrutura muito rígida, uma estrutura que não é maleável, que é intransponível, você tem um sistema burocrático. E esse sistema burocrático nós chamamos de hierarquia. Então, essa hierarquia rígida, verticalizada, você tranca todas as portas para que os indivíduos, os colaboradores, cheguem até essa hierarquia. Você bloqueando essas portas, você permite que ruídos, que descontentamentos, que picuinhas, conversas paralelas, problemas em relação aos processos, procedimentos e atividades começam a sair fora do prumo, do eixo, né, do caminho, do trânsito que deveria ter de fato até o seu conceito, a sua conceber, né, o seu resultado final, o seu produto ou serviço final. Então, o colaborador entende, né, que a liderança, que a gerência não dão importância para quem está abaixo deles. Isso fere o senso de proatividade, de oportunidade que esses profissionais gostariam de ter dentro da empresa. Então, essas empresas que possuem esse modelo verticalizado sofrem perdas de colaboradores porque simplesmente querem valorizar 100% do seu chamado domínio de campo hierárquico. Com isso, claro, nitidamente, demissões serão inevitáveis. Então, esse domínio de campo hierárquico, que são microestruturas que criam força dentro de uma própria instituição, no caso, instituições que são grandes, que têm diversas filiais e tudo mais, essas micro ocorrências, elas acabam tendo essa incidência de descontentamento, porque você não tem perspectiva nenhuma que esse colaborador vai ser ouvido, né? Ou se é ouvido, de fato ocorre uma mudança ou não. Porque hoje temos uma falsa estrutura em diversas instituições, corporações, que essa falsa estrutura ela cria essa perspectiva psicológica ilusória do qual você está sendo ouvido,
do qual nós vamos avaliar a situação e nunca se tem uma resposta. Então, você acaba trazendo ainda uma situação pior para o seu profissional, que é deixá-lo com esperança, que é deixá-lo pensativo, que é a próprio fato, né, é a própria realidade de você deixar uma situação em análise, deixar uma situação em aberto, tá? Nunca faça isso você que é de perfil hierárquico, perfil de liderança ou de gerência. Deixa uma situação em aberto e não dá mais nenhuma resposta. Isso não é perfil de liderança, tá? Então, crie essas estruturas do qual você possa trabalhar, iniciar uma resolução, meio e fim. E traga espaço para que os seus colaboradores, os seus profissionais, os seus geridos cheguem até vocês de modo nítido, sem que haja conversas paralelas, sem que chegue ao ponto do indivíduo, do seu colaborador, ter que pedir demissão, ter que falar que se sente mal valorizado, para depois a empresa querer tomar uma posição. Isso não vai mudar nada, tá? Oportunidade de crescimento. Esse também é um dos fatores que muitos colaboradores, muitos profissionais acabam por pedir demissão. Esses profissionais que possuem, que têm um forte desejo de crescer dentro da instituição em que ele está ingressado, que ele está trabalhando, quando há essa falta, né, de oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de oportunidades onde ele possa adquirir um cargo ou uma remuneração melhor, quando existe essa falta de crescimento, tá, acaba por ocorrer de ser um dos motivos pelo quais, de fato, esse indivíduo vai se demitir. Então, reconhecer esse trabalho árduo, né, e os funcionários dos quais eles exercem é muito interessante, tá? Porque quando você reconhece esse trabalho, né, esse trabalho árduo, aqueles colaboradores que de fato têm executado boas tarefas, bons resultados, que vestem a camisa da empresa, como eu já falei, além de definir um plano de carreira, quando você valoriza esse colaborador, você cria, você dá uma oportunidade para esse indivíduo, para esse profissional, criar esse plano de carreira, criar uma estrutura de trabalho onde ele possa almejar buscar mais conhecimento, agregar com a empresa, adquirir profundidade. E tudo isso, né, faz com que esse indivíduo, esse colaborador, se sintam parte do futuro da empresa, né? E de longo prazo vai fazer com que esse indivíduo queira ficar na organização e adquirir cada vez mais conhecimento e crescer, né? Juntamente com a empresa, obviamente, tá? Então, traga perspectivas, modelos de crescimento, sem implementar, isso aqui é muito importante, tá? Não tente implementar dogmas, crenças e modelos introspectivos, suas próprias crenças para os indivíduos, tá? Não faça isso com os colaboradores. Você não pode trazer uma cultura, a sua miscigenação e implementar a sua fé, a sua crença, tá? Para os colaboradores. Você tem que trazer todo o perfil profissional previsto em contrato, previsto nos modelos didáticos e previstos, obviamente, pelos processos operacionais padrão. Isso é o que você pode implementar, tá? Ou algum outro parâmetro específico consolidado dentro da instituição e que seja visível, né, palpável, tangível para qualquer colaborador, tá? Você não pode forçar as suas ideias, as suas metodologias pessoais para os indivíduos, porque existem conceitos profissionais, existem conceitos empíricos, conceitos didáticos e conceitos introspectivos, tá? Então são coisas completamente diferentes. Precisamos tirar isso da frente e entender o campo profissional
como uma área que abrange a perspectiva do único objetivo, que é trazer produtos e serviços ou alguma outra categoria do qual você disponha e quer alcançar esse objetivo, seguindo premissas formais, não o que nós achamos, o que nós pensamos ou a minha crença da forma que eu faço. Isso é totalmente dispensável para parâmetros de liderança e até para colaboradores, né, funções de base, tá? Então, uma análise aqui, vamos lá. Quando bons funcionários pedem demissão, a empresa, obviamente, é prejudicada, né? Porque com o desligamento, com essa demissão, interrompe, você quebra processos, procedimentos, mudanças e estruturas que já estavam programadas acabam sendo canceladas, tá? E claro, também tem os gastos, os custos, encargos trabalhistas que a empresa vai ter para poder não só arcar com a demissão do indivíduo, né? E claro, com a contratação de um outro que precisa também de uma estrutura para se basear e crescer na empresa. Então muitos não compreendem, né, porque alguns colaboradores não querem mais trabalhar, né, em determinada corporação. É claro que a resposta é muito básica, muito direta, né? Então, falta de estímulo, como nós falamos, de motivação, de perspectiva, de crescimento, como falamos também, sobrecarga de trabalho, tá? É uma lista inúmera, tá? É claro que, na grande maioria dessas ocorrências, dessas falhas, são constatadas, são evidenciadas, né, por chefes, por líderes, por gestores. Então veja que não é uma questão de relação interpessoal por grupo de trabalho. Ou seja, nós não estamos falando de problemas de pessoas lidar com trabalhos em grupo. Então, o contexto não é trabalho em grupo, não é realizar atividades intercaladas ou diretamente com outros indivíduos. Não, nós estamos falando de situações que, em sua maioria, são criadas, são propostas, são incidências que provêm de modelos hierárquicos, que provêm da gestão, que provêm de chefes de liderança, daqueles que detêm o poder ou que estão no processo. Então veja como é uma questão muito profunda e é uma questão aonde do qual a própria empresa, em sua estrutura primária, nós estamos falando dos CEOs, dos criadores, dos analistas, daqueles que estão acima e analisam toda a estrutura que está embaixo, estes precisam prever essas situações, analisar esses contextos e tirar essas resoluções. Por quê? Problemas de má gestão, de má liderança, de má chefia, problemas hierárquicos não podem ser resolvidos por um RH, por uma estrutura gerencial de uma unidade, de uma filial. Por quê? Porque quem rege as filiais acaba por ser responsáveis por essas demandas, por essas incidências de problemas. Agora, se a própria a instituição não dispor de resoluções, ela vai perder mão de obra capacitada, vai perder mão de obra profissional e vai manter o mesmo padrão de problema incessantemente, porque você não corrige o problema na fonte, tá? Então, isso é uma questão a se analisar com muita calma. Em geral, bons funcionários, eles são sobrecarregados. Vamos analisar isso aqui. Por que eles são sobrecarregados? Porque eles são ágeis, eles são competentes, né? Têm desempenho, realizam com desempenho as suas funções. Agora, quando você aumenta o número de função de um colaborador, o que você precisa aumentar? Traspasse a isso, né? Que seja congruente a isso. O que você precisa trazer juntamente com o aumento de atividades profissionais? O que você faz?
você aumenta o status do seu colaborador, o perfil do seu colaborador. O que nós queremos dizer com isso? Você traz uma promoção, um aumento salarial, um cargo mais elevado, tudo que vá estimular, como eu falei lá atrás, agora há pouco no vídeo, você vai trazer elementos que vai fazer com que o seu colaborador se sinta confortável com o que ele está realizando, porque você sabe que ele entrega a demanda, você sabe que ele é competente, você sabe que ele é um bom colaborador. Então, isso faz com que obrigatoriamente a seção, a liderança, a gerência, aquela loja, aquela instituição, aquela corporação trouxe a primícia, o indivíduo, o profissional está entregando resultados, você vai aumentar a estrutura desse colaborador, desse profissional, inevitavelmente. Porque senão você acaba sobrecarregando e trazendo uma depreciação do próprio colaborador e ele não vai mais se sentir satisfeito. Ele vai se sentir prejudicado. Tá? Então, toda a estrutura que rege a perspectiva de entrega de resultados por meio de pessoas, ela precisa estar no mesmo parâmetro uniforme de resposta, tanto de entrega quanto de resposta, porque o colaborador ele é a entrega, a empresa dá a resposta para esse indivíduo, né? Porque essa é a premissa de assalariado, tá? Então, todo esse contexto ele deve estar congruente, tá? Fazer uma traspasse de ida e volta que estejam aproximadamente no mesmo ponto. Isso, né, é muito importante, né, como nós já dizemos aqui. Para a gente encerrar, vamos lá. É importante que você, ao promover um colaborador, valorizar esse colaborador, você precisa ter em mente que muitas vezes você pode acabar errando em promover esse indivíduo, tá? Por quê? Bons funcionários, né, que são deixados de lado em troca de funcionários promovidos, muitas vezes inadequadamente, eles vão acabar saindo, vão acabar sendo inclinados, né, a deixar a empresa, a deixar a instituição. Assim que aparecer uma questão, uma forma que seja favorável para ele, mais vantajosa para esse profissional, ele vai deixar a instituição independente do seu perfil de liderança, de hierarquia, né, o cargo que ele exerce dentro daquela instituição. Então é importante que os chefes, né, esses modelos de hierarquia, gestores e tudo mais, valorizem o talento de seus funcionários. O colaborador com alta performance, esses colaboradores profissionais que dispõem de alta performance, eles querem atenção e desejam ser ouvidos e buscam feedbacks, diálogos e interações. Tá? Com isso, certamente, esses não vão pedir demissão, estarão sempre dispostos ali a vestir a camisa da empresa. Então, veja bem, a importância aqui que nós queremos trazer é a valorização da sua entrega, é a valorização do seu produto, do seu serviço. E novamente trazemos a réplica. Quem cria os produtos e serviços são pessoas, tá? Então você precisa valorizar as pessoas. Você pode trazer a valorização com respeito, dando autonomia, dando poder de delegar em certos critérios, pontos e aspectos que também cabe como autonomia. Você pode trazer responsabilidades específicas. Você pode trazer uma promoção, você pode trazer uma melhor remuneração, você pode trazer um benefício específico, para premiações de acordo com, obviamente, os parâmetros da empresa. Você pode trazer elementos que vão fazer com esses colaboradores de alta performance ou, de fato, os colaboradores que vestem a camisa, que se preocupam, que estão engajados, você faz com que esses indivíduos, que esses profissionais continuem sendo cultivados pela empresa,
continuem realizando esse trabalho, né, unificado com a instituição, tá? Que se resume a quê? Uma boa harmonia, uma boa perspectiva de trabalho, oportunidade de crescimento na empresa, tá? Uma liderança, uma gestão, uma ouvidoria interna e externa daquela corporação, daquela empresa, que é muito atenciosa, que é direta, que permite a fala, que também fala, escuta e trocam informações, diálogos, né? Toda uma estrutura formalizada, tá? Uma gestão que seja um pouco mais acolhedora, não aquela questão abrupta, incisiva, né? Eloquente da perspectiva da oratória que visa a primícia do colaborador e não aquela, né, aquele tipo de gestão que é burocrata. Isso é muito ruim. Isso não permite a informação, não permite o diálogo e muito menos a confiança. Então valorize os seus colaboradores, traga e implemente diálogos, desafios, melhorias, premiações, trabalhos em grupo, exercícios dinâmicos, treinamentos internos, que é muito importante. Tá? Então, disponha dessas relações, de todas essas observações aqui que nós colocamos, tá? E você veja, você consegue entender agora, eu acredito que você possa entender, quais são os principais motivos para que esses colaboradores se demitam, peçam demissão, se desliguem das empresas. Porque eles buscam performance, eles buscam o valor pelo seu trabalho. Muitas vezes o indivíduo ele não busca somente a remuneração, mas também uma posição de liderança ou uma posição aonde ele seja respeitado pelo que ele faz. Então, são diversos elementos que vão convergir de modo aleatório, porque cada indivíduo possui seu modelo intrínseco e extrínseco específico, tá? Isso é de cada um, é muito próprio de cada um. Por isso que nós trazemos aqui esses conteúdos e sempre falamos. Procure conhecer os seus trabalhadores, os seus indivíduos e conhecer a estrutura por trás desse profissional. Porque atrás de cada estrutura profissional, atrás de cada indivíduo, você tem as suas buscas intrínsecas, extrínsecas, você tem o seu conhecimento didático, empírico, introspectivo. Então, tudo isso precisa ser colocado em uma balança, dividido, analisado, claro, por meio de diálogos e interações também, e você vai definir, você vai tirar para si qual é o objetivo do seu colaborador, qual é a análise, quais são os objetivos deles na empresa, como vai ser. Você consegue trazer uma série de informações que vai favorecer a sua sessão, a sua liderança, também o próprio perfil da empresa em relação àquele indivíduo. Isso é muito importante, conhecer quem trabalha com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui e até o próximo.